Paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu queria meditar um pouco num texto aqui com os irmãos. É um texto que é um texto assim simples, mas ao mesmo tempo ele é um pouco complicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um texto, se a gente prestar atenção no que está dizendo, que Jesus está dizendo ali, qual que é o argumento que ele está usando com os discípulos, a pergunta que ele está fazendo, a maneira que ele está direcionando aos discípulos, a gente entende. Mas se a gente não perceber isso, eu estou dizendo isso porque eu li esse texto muitas vezes e não compreendia ele. É um texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 16, e a partir do versículo 13, fala lá, quando Pedro ele confessa a Jesus, na verdade, o apóstolo Pedro, que na verdade nós sabemos que o nome dele é Simão. É aí que está o segredo. Porque o nome dele não é Pedro, o nome dele é Simão. Aí nós vamos entender isso aqui. Eu vou ler o texto aqui e a gente vai entender isso. Então o texto inicia assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, ou seja, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Aqui está o segredo. Viu que ele não chamou ele de Simão Pedro? Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. É a mesma coisa. Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Viu? Tu és Pedro, agora que vem começar a questão. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É um texto que parece ser simples, mas ao mesmo tempo as pessoas fazem muita confusão nele. Eu já fiz muita confusão nesse texto. Esse texto, dentro desse texto aqui é criado doutrina de igreja, doutrina religiosa, né? Vamos dizer assim, que existe aí há quase 2000 anos, pra você ter uma ideia. Porque aqui há uma questão que a gente precisa entender. Jesus estava falando aqui, levando a coisa para o lado espiritual. Veja que ele chamou ele de Simão, filho de Jonas, né? Simão Bar-Jonas é a mesma coisa, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne e nem o sangue que tu revelaste, mas foi meu Pai que está no céu. Qual que era o assunto ali? O assunto desse texto, o contexto, o assunto. O assunto ali é o seguinte: Jesus fez uma pergunta para eles. O que estão dizendo por aí a respeito do Filho do Homem? O que eles estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? Para o pessoal por aí, né? Na região, por aí, vamos dizer assim. Eles responderam. Alguns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Jeremias, né? Ou alguns dos profetas. E Jesus vai direciona para eles. E vocês? Quem dizeis que eu sou? Simão, é importante a gente entender isso, porque ali ele era Simão, tá?
É o nome de registro dele. Simão então se levanta e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aí que está o segredo. Simão então fala ele fala ali com convicção. Ele tem ali uma afirmação, uma certeza que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, sabendo que aquilo era uma coisa que ele estava falando não da boca para fora, mas estava falando de verdade, entendendo mesmo que Jesus era o Cristo, e é o Cristo, é o Senhor, né? É o Deus que se encarnou, né? Que se revelou no meio dos homens. Então ele era o primeiro daqueles que seguia Jesus a entender isso, num sentido profundo, de entendimento mesmo, que Jesus era o Cristo, é o Filho de Deus, o Deus vivo. Jesus então fala: não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. Não é isso? É como se ele dissesse: por isso. Aí, olha o texto, como é que diz o texto aqui. Então Jesus, lá no versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro. Aqui que é o nome dele passa a ser Pedro. E também eu digo que tu és Pedro. É como se ele dissesse: por isso eu digo que tu és Pedro. É a mesma coisa, né? O sentido é o mesmo. Porque você, vamos entender, porque você revelou, porque você entendeu que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Então por isso tu és Pedro. Agora, adiante. E sobre esta pedra, ele mesmo está afirmando que Pedro é pedra. Eu estou dizendo isso porque meu nome também de registro é Pedro, né? E eu sei que significa pedra. Então aqui as pessoas fazem uma teologia em cima disso aqui e não precisa. Jesus só está dizendo que tu és pedra. Sobre esta Jesus só está dizendo, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas é Pedro mesmo é que é uma pedra. Não está dizendo que é Jesus que é a pedra somente, que Jesus é a rocha. Mas Pedro ali é a pedra também. Nós vamos entender isso. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Está vendo? Ele está dizendo: dar-te a chave. É para o Pedro mesmo que ele está falando. Só que ele está falando para o primeiro que se converte. Ou seja, para o Simão. Vamos entender isso. É para o Simão que ele está falando. Então vamos entender. Jesus, ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina, a pedra aprovada. O próprio Pedro escreveu um livro lá. 1 Pedro ele vai dizer isso. Que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de tropeço para aqueles que não crê. Mas para aqueles que crê, ele é a pedra aprovada, a pedra que se coloca em uma... Porque naquele tempo se construía, como que se construía? Colocava uma pedra de esquina, né? Uma pedra aprovada, primeiro eles testavam essa pedra, e iniciava a construção ali com aquela pedra, ia colocando outras pedras por cima daquela pedra e ia fazendo a edificação. Pedro, no caso aqui, Simão, filho de Jonas, ele foi a primeira pedra a ser colocada em cima daquela pedra principal que é Jesus, para iniciar esta edificação da igreja de Cristo. Então Pedro realmente foi o primeiro que reconheceu. E aí, a partir daí, eu estou vacilando aqui, eu estou falando sempre Pedro, eu quero dizer Simão, porque onde eu quero chegar com isso? Porque nós temos que entender que aquilo ali é o Simão filho de Jonas. A partir dali, ele é a primeira pedra que é colocada em cima do edifício para iniciar o edifício, que está sendo edificado até hoje, e até a volta de Cristo, esse edifício está sendo construído. Então vamos entender aqui. Quantos Pedros nós temos no mundo hoje? Nessa terra. Vamos fazer uma... Eu não sei quantos, né, que tem, mas vamos colocar que nós temos hoje de convertidos para o Senhor Jesus
2 bilhões de pessoas no mundo. Eu não sei se tem. Eu só que é só para a gente fazer o estudo aqui. Mas nós temos 2 bilhões, vamos entender que nós temos 2 bilhões de convertidos para o Senhor Jesus. Então nós temos 2 bilhões de Pedros na Terra. Entendeu? Onde eu quero chegar? Porque todo que confessa Cristo como Senhor e Salvador está fazendo a mesma coisa que Pedro naquele dia, né? Que Simão naquele dia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você confessou também, você disse a mesma coisa. O Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é o meu Senhor. Então você tornou também uma pedra em cima desse edifício que está sendo construído. Agora, isso é espiritual. Então, Pedro, nós podemos entender que esse nome que foi dado para ele, pedra, né? Pedro, é um nome espiritual dele. Isso aí a igreja usa como um nome que foi mudado, mas é um nome espiritual. Pedro, o nome dele é Simão. Que é nesse edifício que está sendo construído, que está sendo edificado até a volta do Senhor Jesus, é que ele está como pedra ali, em cima da rocha, né, da rocha de esquina, né? E esse edifício está sendo construído. Nós também, eu sou além do meu nome ser Pedro mesmo, literalmente Pedro, eu também sou um Pedro espiritualmente, eu sou uma pedra espiritual. Então, quantos Pedros vivos nós temos no mundo espiritualmente falando? Quantas pedras vivas nós temos, né? Que fazem parte desse edifício, dessa edificação do Senhor. Não é isso? Então é isso que eu queria colocar nesse texto aqui para a gente entender. Então está lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. É um texto simples de entender se a gente não ficar levando a coisa para o lado da teologia. A teologia às vezes isso não dá aquele entendimento espiritual do texto. Hoje eu medito muito assim, desta forma, na Bíblia. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos.